Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Edson Marcon, falando um pouquinho sobre segurança do trabalho, voltando àquele nosso assunto, né, de prevenção e combate a incêndios, né, especificamente a parte de projetos de incêndio. Então nós vamos dar sequência na nossa segunda aula sobre prevenção e combate a incêndio, mas antes da gente iniciar, não custa, né, a gente repetir aquele recadinho, né? Não deixa de se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, aluno nosso ou não, você que está nos assistindo, clica lá no sininho, ativa para receber as informações. Sempre vai ter conteúdo novo aqui para a gente poder conversar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre o decreto 63.911, que é o ponto de partida. E para a gente poder continuar no nosso estudo, né, após essa consulta lá no decreto 63.911, nós precisamos verificar a IT1. A IT1 fala de procedimentos administrativos. Então, são as instruções básicas e necessárias que a gente precisa atender para poder protocolar um projeto no Corpo de Bombeiros e como fazer esse projeto. Então aqui está a instrução técnica número 1 de 2019. Aqui vai tratar dos procedimentos administrativos. Então o objetivo dessa instrução técnica ela é estabelecer os critérios do processo de segurança contra incêndio de todas as edificações, de todas as áreas de risco, para que possa atender tudo que foi previsto lá no Regulamento de Segurança contra Incêndio, nas edificações e nas áreas de risco. Tá? Então, nós vamos aplicar essa instrução técnica aos processos de segurança contra incêndio que foi adotado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá? No Estado de São Paulo nós chamamos de instrução técnica, mas em outros estados recebem outros nomes, né? Como por exemplo norma técnica ou até instrução técnica mesmo. Então vamos continuar. As referências normativas, né? Então são as normas que a instrução técnica está seguindo, né? Então todas as NBRs que foram consultadas para poder elaborar essa instrução técnica. E com relação às definições, né, que são adotadas aqui nessa instrução técnica, essas definições são aquelas constantes da IT3. A IT3 fala da terminologia de segurança contra incêndio. Então, se algum termo você não souber, né, não tiver familiaridade, vai lá na IT3 que tem todos os termos que são utilizados para poder fazer a prevenção e combate a incêndio. E também a terminologia, né, que está no Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. Ok, pessoal? Para que uma edificação possa funcionar, em algumas prefeituras, para emitir o alvará de funcionamento, elas exigem os laudos, né, as licenças emitidas pelo Corpo de Bombeiros. Essas licenças emitidas pelo Corpo de Bombeiros, né, são o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós temos no Estado de São Paulo o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, e o TAACB, que é o Termo de Autorização de Adequação do Corpo de Bombeiros. A princípio, no início, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tinha somente o AVCB. Por que eles instituíram o CLCB? O AVCB ele requer vistoria do Corpo de Bombeiros. E como são muitas edificações no Estado de São Paulo, o agrupamento militar também ele não é tão grande assim, com tantos profissionais, eles instituíram o CLCB por uma determinada situação, que nós vamos ver daqui a pouco, para simplificar a liberação dessas licenças. Então, as medidas de segurança, como que elas são apresentadas? Tá?
eles devem ser apresentados ao Corpo de Bombeiros para que eles façam a análise da sua edificação, né, por meio de projeto técnico. Então, nós vamos fazer um projeto e encaminhar esse projeto ao Corpo de Bombeiros, por meio de projeto técnico simplificado, ok? E projeto técnico para instalação e ocupação temporária. E o quarto, projeto técnico para ocupação temporária em edificação permanente. Então, o projeto técnico para ocupação, instalação e ocupação temporária, a gente pode citar como exemplo circos, né, que ocupam um terreno. Já o outro, o PTOTEP, projeto técnico para ocupação temporária em edificação permanente, quando você vai fazer, por exemplo, uma feira num galpão. Tá? Então, a edificação é permanente, mas a ocupação ela é temporária. Ok? Então, esses são as 4, né, formas de enviar para o Corpo de Bombeiros o seu projeto para análise. Então, vamos lá. Projeto técnico. Nós temos que caracterizar essa edificação ou área de risco para poder determinar se vai ser projeto técnico ou não. Tá? Então, esse projeto ele tem que ser utilizado para apresentar as medidas de segurança contra incêndio que você determinou para essa edificação, para essa área de risco. Tá? Em que situações? Quando a edificação ou área de risco possuir uma área construída maior que 750 metros quadrados, com mais de 3 pavimentos, ou área construída maior que 1.500 metros quadrados, com mais de 6 metros de altura. Então, esses são os casos que nós vamos ter o projeto técnico. Mas nós temos exceções, exceto os casos que se enquadram nas regras para projeto técnico simplificado, que nós vamos ver na sequência, ou projeto técnico para instalação e ocupação temporária, e também para o projeto para ocupação temporária em edificação permanente. Então vamos ver a composição desse projeto. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o projeto não quer dizer só o desenho. O projeto ele é mais amplo que isso. Ele consta do desenho, né? Então, e de alguns documentos. Quais são os documentos? Formulário para segurança contra incêndio de projeto técnico. Esse formulário ele está no anexo A da IT 1. Procuração do proprietário, quando este transferir o seu poder de signatário. Então, quando não for o proprietário que vai assinar o projeto, ele tem que dar uma procuração para quem for assinar. Comprovante de responsabilidade técnica do responsável técnico pela elaboração do projeto técnico, que deve ser juntado à via que pertence no sistema de segurança contra incêndio. Então, aqui nós estamos falando da ART do engenheiro responsável pelo projeto técnico. Documentos complementares, quando necessários, serão solicitados pelo sistema de segurança contra incêndio, que é o sistema que vai verificar o seu projeto. Então, eles podem solicitar outros documentos. Implantação, quando houver mais de uma edificação ou de área de risco, dentro do mesmo lote, ou conjunto de edificações, instalações e áreas de risco. Planta das medidas de segurança contra incêndio conforme o anexo B. Então, o anexo B, ele está aqui, ele mostra, vou mostrar para vocês depois com um pouco mais de detalhe, ele mostra como nós temos que apresentar o nosso projeto. Antigamente, a gente apresentava o projeto no papel, que eles chamam de legado. Tá? Então, para a regularização do projeto físico, que é o legado, né, esta apresentação das plantas de medidas de segurança contra incêndio ao Corpo de Bombeiros, elas deveriam ser elaboradas no formato A4, A3,
A2 ou A1, dependendo do tamanho do seu desenho da sua planta. Então você ia lá e levava impresso o seu projeto, né, o legado. Também as escalas adotadas nesses projetos têm que ser aquelas estabelecidas nas normas oficiais, na ABNT, tá? E essa escala, ela tem que permitir visualização das medidas de segurança contra incêndio. Então, nós temos que ler esse projeto e enxergar essas medidas. E quando a planta de uma área construída ou de uma área de risco não couber totalmente numa escala reduzida, né, na folha A1, ela pode ser fracionada, ok? Só que nós temos que adotar uma numeração que indique onde esse fracionamento, onde está localizada a área na implantação, tá, da nossa planta. Os símbolos gráficos que nós vamos utilizar nesse projeto são os constantes da IT número 4, que nós vamos detalhar num próximo vídeo. Então, a própria norma já diz quais são os símbolos que devem ser utilizados. Seguir a forma de apresentação gráfica conforme padrão adotado por normas. Então, nós temos que seguir todo o padrão ABNT para os desenhos. Quadro de áreas da edificação e áreas de risco deve ser colocado na primeira folha. Então, quando nós formos fazer um projeto, a primeira folha, que é essa que está aparecendo aí, que nós vamos detalhar lá na frente, tem que conter o quadro de áreas da edificação. Então, todas as áreas da edificação que serão utilizadas para estudo têm que estar na primeira folha. Isso, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. É facultativa a apresentação da planta de fachada. Você não precisa colocar. Porém, os detalhes de proteção estrutural, compartimentação vertical e escadas devem ser apresentadas em plantas de corte. Então, quando for necessário mostrar proteção estrutural e compartimentação, tem que ter planta de corte. A de fachada, ela é opcional. Quando o projeto técnico apresentar dificuldade para a visualização das medidas de segurança contra incêndio, alocado em um espaço da planta, devido à grande quantidade de elementos gráficos, deve ser feita linha de chamada em círculo, com linha pontilhada, com a alocação dos símbolos exigidos. Então, às vezes, o desenho está com tanta informação que a gente não consegue visualizar. Então, nós vamos fazer uma linha de chamada com círculos para localizar esses símbolos. Tá? A apresentação do projeto técnico preliminar com a apresentação do sistema de chuveiro automático deve ser feita em planta separada, porém em ordem numérica sequencial do projeto técnico. Então, se você for fazer uma apresentação onde você tem a distribuição dos chuveiros automáticos, tem que ter uma página, uma folha específica para ele, só que na sequência. Tá? A numeração desse projeto, ele segue um padrão, então você tem que colocar folha número 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e seguir uma sequência lógica. Hoje, toda essa regularização ela é feita através do projeto eletrônico, então nós vamos entregar o projeto em AutoCAD para o Corpo de Bombeiros. A grande parte das informações que nós passamos hoje em dia são todas online, através do sistema Via Fácil, que é o sistema de comunicação entre nós, projetistas, e o Corpo de Bombeiros. Então, o projeto eletrônico, ele tem algumas regras também que têm que ser seguidas. Tá? Então, essas plantas também, da mesma forma, no projeto eletrônico, para que o Corpo de Bombeiros possa fazer análise, tem que seguir algumas especificações. Tá? Por exemplo, as escalas adotadas são as escalas que são estabelecidas nas normas oficiais, ok? Igualzinho nós vimos lá. Os símbolos gráficos também vão seguir a IT4, tá? Cujo título é Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança contra Incêndio. Então, o IT4 são os símbolos que nós vamos utilizar. Seguir a forma de apresentação gráfica conforme o padrão adotado em normas oficiais. O quadro de áreas de identificação ou área de risco tem que ser colocado na primeira folha. Então,
Então, praticamente está repetindo o mesmo anterior. Mas é esse que nós vamos seguir a partir de agora. Aqui, os projetos eles só estão aceitando no projeto eletrônico. Tá? O que nós falamos atrás é como era feito antes. Então, hoje nós vamos seguir isso daqui. Também é facultativa a apresentação da plancha, a planta, né, de fachada, mas, mais uma vez, proteção estrutural e compartimentação vertical e escadas tem que estar em plantas de corte. Tem que ser enviadas em um único arquivo, tá, em DWF, com tamanho máximo de 2 megabytes. Então aqui cabe uma informação importante. Você não vai mandar para o Corpo de Bombeiros o formato DWG, que é o padrão do AutoCAD. Então todo o desenho feito em AutoCAD é DWG. Nós temos que converter em DWF. O que é o DWF? É como se fosse o PDF do AutoCAD. Tá? Design Web Format, a DWF. Por que tem que ser dessa forma? Porque é um arquivo que não dá para ser alterado. Então, não corremos o risco de, quando nós enviarmos esse arquivo possa ser corrompido ou alterado por alguém. Então, a exigência do Corpo de Bombeiros é que ele seja mandado em DWF. E o tamanho também. O tamanho máximo é de 2 megabytes para o arquivo. Ok? Então, nós temos que ver o tamanho antes de enviar. Tá? Nós temos que colocar o maior número de folhas possível em um único arquivo. No máximo 2 megabytes. Então, 2 megabytes é a nossa referência. Nós vamos colocar o máximo de folhas que a gente conseguir, desde que nós obedeçamos o tamanho máximo de 2 megabytes. Se por um acaso a quantidade de folhas que a gente anexar vai ser superior a 2 megabytes, podemos dividir. A gente pode mandar 2 arquivos, desde que cada arquivo não seja maior que 2 megabytes, ou até mais, tá? 2 ou mais, dependendo do tamanho do projeto. Agora, o arquivo, você não vai subdividir se o arquivo total não superar 2 megabytes. Então, se você tiver um arquivo com 1.8, você vai mandar esse arquivo, você não vai dividi-lo em 2. Tá? Você só vai dividir em 2 ou mais quando ele, na sua totalidade, tiver mais que 2 megabytes. Eles dão aí uma orientação, né, para a gente poder reduzir o tamanho, né, desse projeto, utilizar 2 comandos do AutoCAD, que é o Purge e Overkill, tá, ou qualquer outro equivalente, antes de fazer a exportação. Então, antes de você fazer essa exportação, você dá esses 2 comandos para ver se tenta reduzir, né, a quantidade de arquivos que você vai mandar. Tá? A ideia é você mandar a menor quantidade possível de arquivos. Ok? Mas depois que você usar o Purge ou Overkill, mesmo assim, se ultrapassar de 2 megabytes, você vai dividir em 2 ou 3 ou quantos forem necessários. Tá? Com relação à numeração das folhas, né, como eu havia dito antes, né, você vai numerar as folhas com o número específico da folha barra o total de folhas. Então, a gente só vai numerar quando terminar o projeto. Então, se deu 8 folhas, aí você vai numerar 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8, tá? Em ordem crescente, de cima para baixo ou da esquerda para a direita, que vai ser a ordem que você vai mandar os arquivos para o Corpo de Bombeiros. Ou você coloca um em cima do outro e o primeiro é o número 1, ou você coloca da esquerda para a direita e o primeiro da esquerda é o número 1. Nós vamos fazer o upload dessas plantas através do sistema Via Fácil, lá do Corpo de Bombeiros, e não importa o nome que você dá. Assim que a gente faz o upload, o próprio sistema já vai renomear o arquivo. Ele renomeia e já dá um número de protocolo. Já vai dar um número de protocolo para você ter o registro, né, do envio desse arquivo. Ok? Se, por acaso, você vai enviar mais de um arquivo de plantas, o upload tem que ser feito na sequência da ordem das folhas. Então, se você dividiu em 2, o arquivo número 1 é o começo do projeto. E o arquivo número 2 é a sequência do projeto. Como é que nós vamos fazer o upload?
Número 1 primeiro, número 2 depois, porque ele vai numerar a ordem. Então nós temos que seguir esta ordem na hora de fazer o upload desses arquivos lá no sistema Via Fácil. Tá? Alguns detalhes, né, específicos, né, que nós vamos colocar de acordo com a medida de segurança estão previstos lá nas instruções técnicas. Ok? Então, instruções técnicas, nós temos que ver todas elas para poder colocar alguns detalhes específicos. O projeto, anulação do projeto. Quando que o projeto pode ser anulado pelo Corpo de Bombeiros? Quando o Corpo de Bombeiros verificar ocorrência de falha, ocorrência de vício, quando estiver fazendo a análise desse projeto. Tá? Uma falha ou um vício que foi motivada pelo interessado ou não, sem querer, ele cometeu um erro ali, tá? E que essa falha vai comprometer as medidas de segurança, tá, da edificação da área de risco. Então, durante o processo de análise, verificarem que houve falha ou vício, voluntário ou não, o projeto pode ser anulado. Quando for verificada inexistência ou falta de habilitação do responsável técnico que atuou no projeto durante a aprovação do mesmo. Então, é uma pessoa que não tinha habilitação para poder fazer o projeto. Então, se for comprovado que essa pessoa não tinha habilitação, esse projeto é anulado. Ou quando o responsável técnico fornecer dados incorretos ou inverídicos. Tá? A pessoa dar informações erradas, dar informações que não são verdadeiras. Também o projeto pode ser anulado. O que nós vimos aqui foi o projeto técnico. Vamos falar agora do projeto técnico simplificado. Tá? O projeto técnico simplificado, ele está regulamentado pela IT 42, ok? E aplica-se também aos procedimentos desta instrução técnica, que é processo administrativo, quando for necessário, onde couber. Tá? O projeto técnico para instalação temporária, PTIOT, tá? É aquele projeto que vai ser utilizado em circos, parques de diversão, feiras, exposições, rodeios, né? Onde nós vamos utilizar um terreno para poder fazer essa instalação. Prazo máximo de licença deve ser de até 6 meses e esse prazo ele pode ser prorrogável uma única vez por igual período. Então, esta licença desse projeto, prazo máximo dele, 6 meses, prorrogável por uma única vez por período igual. O projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente. Tá? Então, as ocupações do grupo F para eventos temporários que ficam localizadas no interior de edificações permanentes são regularizadas por esse projeto. Tá? Projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente. E essas medidas de segurança contra incêndio para essas edificações, elas serão exigidas de acordo com a divisão F7. Lembra, lá no decreto 63 de 911, que nós classificamos as edificações? Essa edificação dessa ocupação, ela é classificada como F7. Ok? Bom, chegou a hora de fazermos a solicitação da vistoria. Fiz o projeto, encaminhei, vou fazer a solicitação de vistoria. Ela é realizada quando nós pedimos, ou quando o responsável pelo uso, né, ou o responsável técnico. Então, nós vamos apresentar todos os documentos e solicitar ao Corpo de Bombeiros que eles venham fazer uma vistoria para ver se está tudo de acordo. Ok? Então, esse aqui, gente, é a página do sistema Via Fácil do Bombeiro, onde nós fazemos o upload de documentos, onde nós consultamos como está o nosso projeto, onde nós fazemos as nossas solicitações. Ou seja, o sistema Via Fácil do Corpo de Bombeiros é o meio de comunicação entre o responsável técnico e o Corpo de Bombeiros. Para que a gente possa levar uma dúvida, para que a gente possa trocar informações com o Corpo de Bombeiros, existe um formulário para atendimento técnico chamado de FAT, tá?
Este é o meio de comunicação oficial entre nós, né, o usuário, o projetista, o responsável técnico e o Corpo de Bombeiros. Tá? Quando que nós devemos utilizar o formulário de atendimento técnico, a FAT? Para solicitação de substituição e retificação de dados de licença, corrigir algum erro, para solicitação de retificação de dados do projeto técnico ou do projeto técnico simplificado, para solicitação de revisão de ato praticado pelo sistema do Corpo de Bombeiros, que são os relatórios das vistorias. Então, o sistema de segurança de combate a incêndio, ele vai, o pessoal que vai fazer a análise, né, eles vão emitir relatórios das suas vistorias e, às vezes, a gente precisa solicitar uma revisão. Então, a gente utiliza a FAT para atualização de projeto técnico e outras, né, situações a critério da análise. Em alguns casos, a gente tem como devolutiva que algumas solicitações do Corpo de Bombeiros. E eles deixam bem claro, responder essa devolutiva via FAT. É um dos caminhos também. Tá? Esse é o formulário para atendimento técnico, esse daqui é FAT. Tá? Então, nós temos aí, ele consta lá do anexo I, ok? Então, nós temos que colocar algumas informações, solicitante, proprietário, responsável, se é responsável por uso, se é procurador ou se é responsável técnico, a finalidade da consulta, ok? As informações sobre a edificação, e aí, né, vai o número do projeto que eles já deram, né, o número da vistoria e alguns detalhes extras que a gente precisar colocar. Vamos aos anexos, então. Os anexos da IT01. Vou passar apenas alguns anexos, não todos, né, mas só para a gente ter uma ligeira ideia, né? Então, nós temos aqui o anexo A e o anexo B. O anexo A, ele é o formulário de segurança contra incêndio de projeto técnico. Esse formulário, ele deve ser preenchido pelo responsável técnico, onde nós vamos identificar a edificação ou a área de risco, colocar todas as informações, né? Logrador, o bairro, o proprietário, responsável pelo uso, responsável técnico, o CREA do responsável técnico, né? O CRAU, se for arquiteto, número de projeto anterior, se tiver número de projeto anterior, elementos estruturais, então nós vamos colocar como que é essa edificação, do que ela é feita, concreto, estrutura de aço, né? A forma de apresentação do nosso projeto, o número dele, o projeto anterior, número do protocolo, que é fornecido pelo Corpo de Bombeiros, e medidas de segurança contra incêndio. Essas medidas de segurança contra incêndio são aquelas que nós vimos lá no Decreto 63.911, onde nós vamos marcar os itens que são necessários para a gente poder fazer o nosso projeto. Então aqui a gente vai marcar os itens que são exigidos de acordo com o decreto 63.911. E se tiver algum risco especial, por exemplo, utilização de gás liquefeito, tá? Se for uma empresa de fogos de artifício, outros aí você cita esses outros. Então esse é o anexo A. O anexo B apresenta a primeira página, a primeira folha do nosso projeto. Então, nós temos aqui o carimbo, onde nós vamos ter as informações básicas do projeto, né? O nome da empresa que fez o projeto, o cliente, e assim sucessivamente, a numeração, o quadro de áreas, como eu tinha dito, que tem que estar na primeira página, aqui uma legenda com as escalas, a simbologia, o significado de cada simbologia utilizada e algumas outras providências que nós vamos tomar, que a gente vai falar no decorrer. Aqui foi colocado o isométrico do sistema de hidrantes, nós vamos falar isso lá na frente, mas ele pode ter uma página específica só para ele. Então esse é o anexo B. Mais 3 anexos, anexo J, anexo K e o anexo T. O anexo J, esse daqui,
é o atestado de brigada de incêndio. Então, em alguns casos, em algumas edificações, na sua grande maioria, é exigida a formação de brigada de incêndio. Neste caso, você vai, através do sistema Via Fácil, preencher online este documento com as informações do projeto, o nome dos brigadistas que foram treinados, o nível de treinamento deles, ok? Nome completo do instrutor. E assim que a gente faz o upload desse documento, eles vão dar um código de validação. Esse código de validação aqui, ele tem que ser inserido quando nós fizermos o upload do documento preenchido. Então, nós vamos baixar o documento, esse documento vem com esse código, nós preenchemos, salvamos, assinamos eletronicamente e, quando for fazer o upload, é preciso informar este código de validação. Aqui, o anexo K, ele vai falar do atestado de conformidade das instalações elétricas. Nós temos também o anexo H, que vai falar da parte estrutural da edificação. Então, aqui você vai ter que ter um engenheiro eletricista para poder informar, né, esses dados. Aqui, o anexo T, ele tem os grupos, né, que a gente classificou. Então, eu só coloquei a primeira página, que vai até o grupo M, né? Então, de acordo com o grupo, nós temos a ocupação, então A1, A2, A3, por exemplo, a validade do AVCB ou do CLCB. Então, residencial 5 anos, comercial C1, C2, C3 é de 3 anos. E aí a gente pega, por exemplo, serviço profissional, uma agência bancária, 3 anos, e assim sucessivamente nós teremos a validade dos AVCBs ou dos CLCBs. Ok, gente? Então, o que a gente tinha para falar sobre a instrução técnica número 1 é isso daí, né? Eu gostaria só de um pequeno lembrete. Toda a documentação que a gente for enviar para o Corpo de Bombeiros, ela precisa ser assinada digitalmente. Essa assinatura a gente consegue através de uma empresa certificadora que a gente paga uma anuidade para poder ter validade. Tá? Eu vou contar a minha experiência. Eu fiz a minha certificação através do site do governo, o GovBR, que era de graça. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo não aceita essa. Então, eu tive que procurar uma entidade certificadora e paguei uma taxa anual e a assinatura agora ela ficou sendo válida. Então, esse detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado com relação à assinatura digital. Ok? Procurem uma entidade certificadora para poder fazer a sua assinatura digital. Ok, pessoal? Então é isso que nós temos por hoje. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, se inscreve no canal, clica no sininho e até a próxima, pessoal.